Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindas ao nosso primeiro evento da série Diálogos Pertinentes, uma série promovida pelo Departamento de Filosofia da PUC Minas. Certa vez, o poeta Fernando Pessoa escreveu que navegar é preciso. Podemos dizer que no mundo de hoje, dialogar é preciso. Não para descobrirmos novas terras, mas para alcançarmos novos horizontes, novas perspectivas. Vivemos uma época de muitas palavras, imagens, compartilhamentos, lives, sobre os mais diversos temas. O mundo virtual abriu um espaço para muita coisa boa, para o debate, para a criação de ideias e até para a resistência. Infelizmente também, como bem disse o saudoso escritor italiano Umberto Eco, a internet deu palco ao idiota da aldeia. Trouxe à baila a ditadura da opinião, convertendo a conversa de botequim no mais sofisticado debate. Nada contra um bom papo com os amigos à mesa do bar, coisa da qual tanto temos saudades nesse momento, não é verdade? Na Grécia Antiga, o termo idiota era usado para designar aquela pessoa que se fechava em si mesma e não participava da vida na polis, na cidade, que fugia das discussões políticas, negando assim uma dimensão, um aspecto fundamental da nossa vida. O fato é que precisamos de mais conversas qualificadas. Para usar o título desse nosso evento, precisamos de mais diálogos pertinentes. Diálogos que possam nos dar um norte e que nos façam navegar com alguma segurança nessas águas turbulentas da desinformação. Conversas que sirvam de inspiração e de farol na tentativa de decifrarmos, ou melhor, de compreendermos o mundo no qual vivemos. É com esse objetivo que hoje nos encontramos aqui para dialogar. O diálogo é a condição sem a qual não é possível existir filosofia, como já bem disse o filósofo grego Platão. Diálogos Pertinentes será uma série de conversas entre nós, professores do Departamento de Filosofia da PUC Minas, sobre temas filosóficos e atuais. Sempre aqui, no canal do Instituto de Filosofia e Teologia Dom João Rezende Costa. Desde já, gostaríamos de agradecer o apoio do Instituto e do Departamento de Filosofia para a realização desse nosso evento. Novamente, quero dar as boas-vindas a você nesse primeiro encontro de nossa série. Hoje falaremos sobre a mentira na política. E para conversar sobre esse tema, eu gostaria de chamar o meu querido professor João Lino. Placides, prazer estar aqui. Boa tarde, Placides. Prazer estar aqui com você e com as pessoas que estão também assistindo, né? Estamos prontos aí para uma conversa, um diálogo pertinente, né? Jogar a conversa fora é bom de vez em quando, mas tem certos assuntos, né, que tem que ser tratado com a seriedade devida, né? Exatamente, João, bem-vindo. O professor João Lino é professor do curso de Filosofia da PUC Minas e também da FAGE e do ISTA. Ele concentra seus estudos exatamente na área de filosofia política, ensinando e discutindo os pensamentos de autores como Maquiavel, Hannah Arendt, Hobbes e tantos outros. João, seja muito bem-vindo. Eu já queria começar a nossa conversa, o nosso diálogo, dizendo o seguinte: hoje tantas pessoas dizem assim: eu odeio política, não quero falar de política, política não se discute. Você poderia começar dizendo para nós o seguinte: qual que é a relação entre a política e a vida humana? Bom, Placides, eu até compreendo por que muitas pessoas falam isso, mas já disse alguém no passado, né, que as pessoas podem não se interessar pela política, mas a política acaba se interessando por elas, não é isso? Eu acredito que muito do descrédito que a política tem hoje por parte das pessoas tem a ver com o fato de se reduzir a política parlamentar, não é isso? A política que se faz nos espaços fechados, dos jogos de poder, né, onde muitas vezes, infelizmente, o interesse da população acaba sendo deixado de lado e o interesse de certos grupos, né, acaba se impondo.
Então as pessoas veem a política como algo inacessível, né, algo que não diz respeito à sua vida cotidiana. Mas, na verdade, a partir do momento que nós passamos a viver em comum e a estabelecer projetos comuns, né, nós estamos no campo da política, né, e tudo pode ser inserido no campo da política. Na verdade, a vida humana, tal como ela tem se constituído como uma vida humana associada, ela exige essa referência à política, né? Na verdade, da polis grega, nós ampliamos essa polis, né? É como se nós fizéssemos, se o mundo se tornasse cada vez mais, principalmente com o processo de globalização, então uma grande polis, né? E a questão é como nós, cada um no seu campo, cada um no seu país, como a gente pode estabelecer um diálogo universal mesmo, né? Para que possamos resolver certas questões que são prementes, né, para o nosso mundo. Para muita gente parece que não está muito clara a relação entre filosofia e política, né? Por que filosofia fala de política? Existem várias áreas nas quais a filosofia lança o olhar, lança a sua crítica. Uma delas é a política. Como é que essa relação acontece entre filosofia e política, João? A Hannah Arendt tenta mostrar, que é um filósofo que eu trabalho, né? Ela tenta mostrar que, na verdade, a filosofia política nasce naquele momento em que Platão se vê decepcionado, né, com a morte de Sócrates, o grande mestre dele, e aí Sócrates pratica uma prática na cidade, uma experiência de conversar com as pessoas, conversar com Platão, então tira a filosofia, né, tira a filosofia desse espaço e tira a política desse espaço, também reduz a política a uma discussão, a um questionamento, a um debate sobre os fundamentos da política, não é isso? Então, a filosofia política é esse momento que a política sai do meio de nós, sai da cidade, né? Bom, eu concordo em parte com a arte, mas eu vejo que ela faz uma associação entre filosofia e metafísica, busca dos fundamentos primeiros, etc. Ela não gosta disso, tanto que ela não se dizia filósofa política, mas uma escritora, uma pensadora do político, né? Eu penso que, na verdade, a filosofia ela está inserida na nossa experiência cotidiana. Ela pensa, assim, os fundamentos. Uma das funções da filosofia é pensar os fundamentos da realidade, pensar os fundamentos das ações, traduzir a nossa experiência no conceito, né? Mas eu acho que ela não necessariamente tem que fazer isso fora da cidade, não é isso? Eu acho que toda vez que nós colocamos problemas acerca da nossa existência política, toda vez que nós nos perguntamos, né, sobre os caminhos que a vida política está tomando, toda vez que nós queremos questionar certos valores que deveriam orientar a vida política, a filosofia se faz necessária, né? Porque a filosofia, apesar de tantos séculos terem se passado, ela não pode abrir mão, né, desse caráter questionador dela, né? Então, eu acho que, por exemplo, no mundo que nós estamos vivendo hoje, onde as referências políticas estão tão pouco organizadas, né, o mundo da chamada modernidade líquida, né, eu acho que se impõe, sim, uma reflexão sobre o político para tentar juntar os cacos, né, desse mundo fragmentário que nós construímos. Certo. Então, quer dizer, a filosofia vai nos ajudar também a pensar a política, e a filosofia, nesse sentido, mais compreendida também como algo que está presente na vida cotidiana das pessoas, não é isso? Sim, com certeza, né? Outro problema que tem é justamente que as pessoas associam a filosofia apenas ao espaço acadêmico, né? O discurso filosófico, então, fica um discurso inacessível, as reflexões filosóficas seriam para poucos, né? Mas, na verdade, eu acho que essa visão da filosofia tende a mudar, né? Quando nós discutimos, né? Fazemos um debate público aí, a internet, como você diz, perde-se muito tempo na internet, joga-se muita conversa fora, pessoas acham que estão dialogando, mas na verdade estão no eterno monólogo, né? Isso, não estão conversando com ninguém, pensa. Mas a internet também pode ser um espaço político, ela tem sido usada como espaço político, e ela tem eficiência política, tanto para o bem quanto para o mal, né? Então tudo pode ser inserido na experiência política, não há nada que necessariamente fique fora da política. Sim. E a gente poderia, pensando um pouco nessa perspectiva mais filosófica, como eu disse no início, né, qualificando a nossa conversa, um conceito muito importante que a gente estuda em filosofia, em ciências humanas, é o conceito de modernidade. Modernidade é uma palavra polissímica, tem vários sentidos, mas a gente poderia adotar, talvez, eu sei que essa é a sua leitura, a modernidade como esse período aí da história, iniciado mais ou menos no século, né, 14, com o Renascimento, chegando aí seu apogeu 17, 18. É um período que é muito importante porque ele muda muito a vida humana. E essa mudança tem reflexo até hoje na nossa vida. Por isso que a gente fala da modernidade, que lembra a ideia de novo.
como é que você poderia, nesse período, analisar, né, do ponto de vista filosófico, então, pensando na perspectiva da modernidade, mas já chegando nos nossos dias, essa relação, né, que existe nesse período entre a ética, né, uma palavra muito importante, né, uma reflexão também da filosofia, mas a relação que existe lá na modernidade, mas alcançando os nossos dias, entre a ética e a política. Uhum. Bom, aí não tem como não fazer referências a Maquiavel, não é isso? Que é esse autor considerado aquele que vai, digamos assim, sacramentar a separação entre ética e política. Agora, antes de Maquiavel, vou dar um salto além dele, né, em Hobbes, né? É fundamental para pensarmos a política na modernidade, a pensarmos ainda filosoficamente, principalmente, né, pensá-la filosoficamente, entender um conceito de razão que Hobbes se utiliza, que aparece lá num dos livros dele, do Leviatã, né? Hobbes vai definir a razão como cálculo utilitário de consequências, né? Então, a razão é cálculo utilitário de consequências. Ela é aquilo que mais tarde foi chamado de razão instrumental. Ela serve para nós ligarmos meios afins de forma eficaz. Quando Hobbes fala isso, ele está rompendo claramente com aquele ideal clássico, né, de razão, né? De que a razão é alguma coisa que deve necessariamente nos levar para o bem, é a busca do sumo bem, não é isso? Há uma ligação, então, na Grécia, por exemplo, íntima entre pensar, né, pensamento filosófico, ética e política. Isso se perde na modernidade. E Hobbes não inventa isso, nem Maquiavel inventou isso, eles apenas traduziram conceitualmente uma experiência que é a experiência tipicamente moderna. Ora, por que é possível Hobbes fazer essa definição, né? E Maquiavel escreveu o que ele escreveu, tentando desvincular ética de política? Por que é possível isso? Uma das marcas registradas da modernidade, nós sabemos, é o lugar que a economia vai ter na vida das pessoas, né? A economia deixa de ser, como eu mostro em sala de aula aos meus alunos, né? Apenas uma das esferas da experiência humana, e ela passa, na verdade, a ser a esfera por excelência. Eu arriscaria dizer que ela passa a se identificar com a própria vida humana, né? Eu brinco com os meus alunos, né? Quando você ouve no noticiário falando o mercado está nervoso, o mercado está preocupado. Eu nunca vi o mercado andando na rua, né? Não sei se o mercado tem uma psique, mas, na verdade, as pessoas ficam muito mais interessadas com o que o mercado está pensando, com as oscilações da Bolsa, do que propriamente o que está acontecendo com as pessoas, né? Eu já acompanhei situações políticas do Brasil, situações tensas, em que eu fiquei, por exemplo, o tempo que eu pude ficar em casa acompanhando o noticiário, né? Eu fiquei. E os repórteres cobrindo alguma coisa qualquer, e o tempo todo falam, a Bolsa de São Paulo, aconteceu isso com ela, a Bolsa, em nenhum momento eles vão nas ruas e perguntam para alguém assim, o que você está achando do que está acontecendo no país hoje, né? É como se as pessoas viessem em segundo plano. Então, na verdade, a economia, que passou a ser o centro da experiência humana, nas sociedades ocidentais, pelo menos, isso se expandiu para o resto do mundo depois, né? Ela se identificou com a nossa própria vida, não é isso? Ora, ao fazer isso, o que acontece? A política, que para os gregos devia ser a base da experiência humana por excelência, né? A economia estava submetida, nem tinha esse sentido, a economia era a norma da casa, né? A organização da casa, a política é a organização do espaço público, e nela, sim, a pessoa se realizaria plenamente. A busca da liberdade para o grego não é liberdade individual, como nós buscamos hoje, é a busca da liberdade política, da liberdade pública. É exatamente você se liberar do seu espaço privado para você ir para o espaço público. Você tinha que ter essa infraestrutura da casa para garantir exatamente para o cidadão, né? Garantir exatamente que ele tinha como, né, abandonar essa casa, porque alguém estava garantindo a produção da vida material dele, e aí ele podia se dedicar intensamente à vida política, particularmente no período democrático, não é isso? Então, com a modernidade, muda isso. A política passa a ser uma das esferas e acaba vinculando-se fortemente à economia. A política acabou caminhando na direção que a economia caminharia. Ora, essa economia cria um novo tipo de ser humano, né? Que é o homem econômico, não é isso? E esse homem econômico, ele está num espaço, que é essa sociedade burguesa em ascensão, que é o espaço do conflito, é o espaço da competição, não é isso? É o espaço do jogo, é o espaço do indivíduo que busca, através do seu trabalho, construir a si próprio, né? Enfim, é a construção mesmo da figura do indivíduo, né? E também a figura do sujeito, né? Ora, nesse momento, o que Maquiavel, agora voltando em Maquiavel, o que Maquiavel percebe? Em nenhum momento Maquiavel diz que as pessoas não devam ter na sua vida privada, né, valores morais, valores que regulem a sua experiência, né, a sua relação lá com os amigos, com parentes e tal e tal. O que ele vai mostrar é que quando você sai desse espaço privado e vai para a vida pública, para a vida política,
a ética pouco nos ajudaria, né? Por quê? Porque o modelo de ética que ele tem, né? Eu faço uma distinção entre ética e moral, mas aqui eu vou tomar ética e moral como se fosse a mesma coisa. O modelo de ética que ele tem é aquela ética que vem dos gregos passando pela Idade Média. É aquela ética, né, fundada na metafísica, é aquela ética que supõe valores universais, valores absolutos. Então, Maquiavel olha para a política e vê. A política é o espaço da contingência. A política é o espaço da mudança, é o espaço dos acordos. O que vale hoje na política pode não valer amanhã. É isso? Tem uma frase eu achava que era do Magalhães Pinto, mas parece que ela realmente, a origem dela é do presidente Antônio Carlos, que foi presidente de Minas. Na época não era governador que falava, era presidente. Que é a política como nuvem. Você olha, ela está no lugar. Você olha de novo, ela está no outro lugar. Essa é a forma como os modernos experimentam a política. Então, se ela é assim, como que você vai usar agora valores universais, valores transcendentes, valores absolutos, que era a exigência que a ética clássica tinha, né, para analisar esse mundo que é o mundo da mudança, né? Como você vai se voltar para a grande filosofia grega, né, que achava que onde a híbris se instala, né, onde a desmedida se instala, você tem o colapso da sociedade. Como é que você vai pegar essa ideia e aplicar numa sociedade onde você incita as pessoas a disputarem o tempo todo, a lutarem pelos seus interesses, né? Como é que você vai fazer isso? Então, nesse momento, que Maquiavel abandona essa perspectiva de uma ética universalista, tá certo? Porque, para ele, há uma contradição entre a forma nova que as pessoas estão fazendo a política, a forma nova da política está ligada ao econômico, né? E essa forma antiga traz. Mas acaba que Maquiavel, nós podemos, fazendo uma leitura de Maquiavel, podemos perceber que, na verdade, é possível dizer que há, sim, uma ética implícita em Maquiavel, só que seria uma espécie de ética pública, né? A ética do governante, né? Ele tem que seguir certas regras, sim, Maquiavel é claro no Príncipe. Se o governante romper com todos os valores morais, ele tem problemas sérios, né? Mas essa ética obedece a certas exigências pragmáticas, tá? E nessas exigências pragmáticas, o que vale hoje pode não valer amanhã, e o príncipe tem que estar disposto para poder fazer esse movimento. Então, na verdade, é isso. Maquiavel não é uma ruptura do maldoso, do perverso, né, na leitura banal que se faz de Maquiavel, que fez com que ele abandonasse a questão da ética na política, né? Foi uma exigência quase que lógica, né? Se nós vivemos num mundo onde a política se prende à economia, e a economia é o lugar do conflito, então nós não podemos ler a economia com essa ética que aí está, tá certo? Parece que as pessoas, em geral, percebem essa mudança e vivem nesse ethos que a gente chama, né? Então, nessa Uhum. perspectiva, João, ser um bom político não significa ser um político bom, ou um político bonzinho, uma boa pessoa, né? É mais ou menos isso, né, que você está Sim, dizendo. Né? sim. A bondade se separa da esfera da ação política. O político que abraça a criancinha e que é, né, o bom marido, né, que é o religioso, que todo dia vai na igreja, quer dizer, as pessoas, ou parece que a nossa época, a partir da modernidade, começou a... Isso é importante, mas isso está um pouco apartado da ação política eficaz, né? Uhum, sim. É uma espécie de esquizofrenia que a gente vive, né? Eu costumo brincar que nós somos aristotélicos no pensamento e maquiavélicos na ação. Nem é maquiaveliano, né? Que eu faço a distinção entre maquiaveliano e maquiavélico, né? Maquiavélico é a leitura equivocada que se fez de Maquiavel. Maquiaveliano é uma interpretação honesta do pensamento de Maquiavel. Mas não raro a gente costuma da política ser aristotélico no pensamento, a gente profere valores, né? Que são valores excelsos, valores que são valores universais, etc. Mas na prática política nós temos o quê? Nós temos certos conchavos, certos jogos de interesse que ultrapassam aqueles valores absolutos que se prega, né? Então é uma espécie de esquizofrenia que a gente vive. E Maquiavel leu a política tal como ela acontecia, né? Ele falou assim, olha, não é assim como as pessoas falam que elas fazem política, não. Tá certo? Quer dizer, elas fazem de uma forma bem diferente. Então, se a gente fala de mentira na política, a mentira começa quando as pessoas não aceitam isso, né, que estão usando valores que não dizem respeito à prática concreta que muitas vezes elas têm na política. Começa aí a mentira. Mas o Bismarck teria dito, né, o chanceler da Alemanha do século XIX, né, tem 3 situações em que os homens mentem, né? Antes de uma guerra, antes de uma eleição, durante uma guerra e depois de uma caçada, né? Então são situações assim, privilegiadas. Então a política entra aí nesse espaço, né? O jogo da mentira muitas vezes para conseguir objetivos que não são objetivos que interessam a esfera pública, né? É engraçado essa questão da mentira, que é até o nosso tema, né? As Uhum, pessoas mentem. A mentira faz parte das relações humanas, isso é um fato. uhum,
Aquele livro Sapiens, inclusive, o autor fala da importância da fofoca e da mentira até para a evolução humana. É, Mas por que essa questão, a gente poderia pensar, da mentira na política, por um lado, da necessidade ou do fato de existir a mentira na política, a mentira está lá, mas quando ela vem ao público, por exemplo, vira um escândalo. A gente vê casos, né? O parlamentar mentiu, é algo que parece o fim do mundo e parece quase um jogo, porque nós sabemos que todos ali mentem e quando alguém é pego uhum, na mentira, tem um problema, né? Parece uma situação meio até, para usar a sua palavra, esquizofrênica, né? uhum. Sim, a questão ela é complexa, mas ela tem que ser de alguma forma enfrentada, né? Ora, quando eu falei que nós temos em Maquiavel, por exemplo, uma ética, uma moralidade pública, né? Significa que restou também uma moralidade privada, não é isso? Ora, se restou uma moralidade privada, qual é a relação que nós podemos estabelecer entre as duas coisas? Muitas vezes aquele que está no poder, né? Ele ações que ele tomaria na sua vida privada, baseada em crenças privadas, na vida pública ele não pode tomar, porque na vida pública ele tem que seguir outros parâmetros. O indivíduo, e é isso que as pessoas vão ter dificuldade de separar, né? O indivíduo pode ser uma pessoa religiosa na sua vida privada, acreditar em valores transcendentes, mas ele tomar decisões que vão atingir a maioria da população baseada nesses princípios privados dele é no mínimo complicado. Porque no momento que ele está no poder, ele tem que levar em consideração o quê? A moralidade pública, não é isso? Ora, se na moralidade privada você pode condenar a mentira de todas as formas possíveis, na moralidade pública, muitas vezes a mentira pode ser usada como uma questão estratégica. Não é isso? Que isso está presente lá em Maquiavel e em autores contemporâneos também, né? Quer dizer, uma mentira estratégica, aquele filme o jogo falando sobre aquele físico, né, esqueci agora, o jogo da adivinhação, se não me engano, falando sobre aquele Meditação, parece matemático, que eu fiz meditação. a imitação, que falando sobre aquele matemático né, inglês que conseguiu decifrar os códigos alemães, que eram códigos quase que perfeitos de um ponto de vista matemático. Tem uma cena lá, que não sei se você se lembra, as pessoas que estão me vendo, foi um filme que fez sucesso tal, em que ele consegue decodificar, né, os alemães, né, mas um navio, um comboio, eles identificam que um comboio inglês ia ser atacado por um submarino alemão, né, e um rapaz que está lá ajudando a decifrar fica desesperado porque o irmão dele estava naquele comboio, né? Então, que ele teria que ter uma forma de avisá-los, né? E o pessoal fala, não pode avisar, porque se a gente avisa que esse comboio vai ser atacado, os alemães percebem que nós temos os códigos deles, vão refazer aquilo, nós vamos levar mais uns 5 anos para desfazer. Então, perderam-se vidas, né? Foi uma decisão que foi tomada, isso foi para alta instância e tal. Houve um fato semelhante mesmo com Churchill na época, na Segunda Guerra, tá certo? Mas numa decisão política você deixou que pessoas morressem para salvar, né, a maioria, né? Essa é uma mentira estratégica, não é isso? Então, é um dos critérios que a gente pode usar para tentar avaliar que tipo de mentira seria aceita na política e que tipo de mentira seria, digamos assim, condenada na política. Para o nosso autor aqui em questão, Maquiavel, é muito claro. Aquele príncipe que ele fala, você pode falar aquele governante ou aquele político de uma maneira geral, que usa, né, a política para benefício próprio ou para benefício de parentes e amigos, está lá no Príncipe, né? As pessoas parecem não veem isso lá, né? Esse é condenado para Maquiavel, tá certo? Então, se você usar da mentira para fins que sejam fins absolutamente pessoais, você seria condenado politicamente. Agora, se você usou voltado para o interesse público, que aí a gente pode discutir, né, até onde vai o interesse público, mas você pode ser, digamos assim, justificado, pelo menos. O Celso Laffer faz um comentário, um texto dele sobre a mentira na política, exatamente, num livro sobre ética, o Celso Laffer, especialista em Hannah Arendt, ele fala o seguinte, olha, um governante, você pode medir que aquilo que ele fez em termos de mentira, em termos de julgo, pode ser justificável, né, por mais que tenha doído em pessoas e tal, se em algum momento ele puder confessar o que fez e explicar por que fez. Se em algum momento ele pode abrir os arquivos para os historiadores, né, ou justificar para os cidadãos. Agora, se isso que ele fez tiver que ser mantido em segredo para o resto da vida, então isso é um indício, né, que supostamente o que ele fez não foi assim tão voltado para o interesse público, né? São coisas difíceis de se fazer, o mundo nosso é um mundo difícil, né? Mas são coisas possíveis, né? Pensa bem, é muito difícil um país hoje não ter um serviço secreto, né? Eu nem estou falando de um serviço de informação, um serviço secreto mesmo, que trabalha internamente, trabalha externamente, etc., né?
fala-se muito de controle democrático de serviço secreto, né? Ora, mas controle democrático de serviço secreto é uma coisa complicada, porque um serviço secreto que fala aquilo que ele está fazendo o tempo todo, ele deixou de ser secreto, é isso? Então, não raro, os serviços secretos acabam tendo mais poder do que os governantes, porque nem os governantes sabem o que eles estão fazendo. Então, como controlar isso? São desafios que o nosso mundo tem colocado para nós, que a gente vai tentando resolver na medida do possível, né? Então, mas parece que as pessoas, elas, mesmo que em alguma medida percebam a mentira ali presente, há uma descrença na política fundada na mentira. Parece que nós queremos quase sempre pessoas santas, né? Quase um salvador. Eu lembro de um lema que passou um tempo, eu acho que foi na última eleição, não estamos elegendo um salvador, estamos elegendo um presidente, alguma coisa assim, mas, né, em geral, há uma desilusão com essa questão da mentira na política. Você acha que isso é fruto de onde, né? Como é que a gente poderia analisar isso? Aí eu pensaria muito em Spinoza, que é um autor que eu gosto muito, né? Lá no Tratado Político, Spinoza, logo no início, ele vai dizer o seguinte, ele critica os filósofos, né? Ele fala os filósofos em geral, né? Ele vai dizer que os filósofos, na verdade, elogiam as virtudes do ser humano e condenam os vícios, né? Ora, por que isso é um erro dos filósofos? Porque ao elogiar as virtudes, você está pregando então que as pessoas sejam plenamente virtuosas. Elas não tenham vícios. Spinoza vai dizer, eu nunca vi esse ser humano em lugar nenhum. Então os filósofos achavam que estavam escrevendo uma ética e fizeram sobre o ser humano uma sátira, né? Nunca fizeram uma ética. Por quê? Porque o ser humano é isso mesmo, o ser humano é bem, é mal, o ser humano é criminoso, ao mesmo tempo ele é salvador, não é isso? Então, do ponto de vista de Spinoza, como você lidar com a sociedade, particularmente como você lidar com a esfera política, né? Você tem que aprender a administrar isso, né? Uma sociedade tem que aprender a administrar tanto aquilo de positivo que ela cria, quanto aquilo de negativo, né? E não raro as sociedades tentam julgar o negativo para debaixo do tapete, não administrá-lo pura e simplesmente, né? É o caso, por exemplo, do sistema penitenciário no Brasil, né? É mais ou menos o seguinte, você tranca o cara e joga a chave fora, né? Aquilo lá não é administrado. Alguns dizem que é inadministrável a situação em que o nosso sistema penitenciário está. Mas aquele é um produto da sociedade, né? As pessoas que estão ali são um produto da sociedade. E você tem que aprender a lidar com isso, né? Você não pode simplesmente fingir que não existe. Então, você pensar uma sociedade só de pessoas boas, justas e maravilhosas, isso não nos leva a lugar nenhum, tá? E querer que na política também nós só tenhamos pessoas assim com ilibado valor moral, também é bobagem. Nós temos que ter, e a sociedade tem que ter, instrumentos para poder punir aquelas pessoas, né, que excedem um certo limite, né, e acreditar e apoiar as pessoas que realmente fazem algum trabalho sério, né? Se a sociedade deixar isso aí para os próprios políticos, aí vem aquela história, né? Os próprios políticos julgam os políticos, né? Eu acho que o que se exige hoje no mundo é aquilo que alguns chamam de democracia, de uma democracia real, né? A democracia real não é a democracia parlamentar fechada nos parlamentos, né? Não que os parlamentos não tenham o seu papel, mas uma maior participação popular através de instâncias de participação, através de grupos sociais, através, enfim, de uma série de estruturas que nós temos, é a forma que nós temos de lidar com isso. Políticos perfeitos nós jamais teremos. Nós teremos, sim, formas de controlar para que as pessoas não ultrapassem certos limites estabelecidos pelo próprio jogo político. Perfeito, João. Pensando nessa questão da mentira na política, quer dizer, como parte da esfera da política, você diz que, quer dizer, a mentira que eu posso contar depois, ela pode ser tolerável, ela pode ser aceitável, mas existe uma outra componente que é a corrupção. Mentira e corrupção são coisas diferentes, mas em algum momento, queria que você fizesse uma análise para a gente o seguinte, quais seriam as diferenças que a gente pode ver, né, mais importantes entre a política e a corrupção e a relação entre as duas? E eu quero emendar outra pergunta, que é a seguinte, nós vivemos uma pauta agora que é uma pauta de combate à corrupção, que é uma pauta necessária, importante, como, né, eu bem sei que você pensa, quer dizer, o mundo inteiro combate a corrupção, mas seria a corrupção o principal problema da política? Olha, eu não diria que é o principal problema. Hoje, no mundo, no Brasil e outros lugares, tem se tornado algo realmente assim insuportável, né? Porque a corrupção corrói, né,
o dinheiro da população, né, os impostos que são pagos, eles vão literalmente pelo ralo, né? Ela impede o acesso de pessoas, principalmente dos mais carentes, né, a certos serviços básicos, né? É assustador quando você ouve falar, por exemplo, um dia eu vi num hospital de Brasília, até faz uns anos atrás, que era um aparelho para tomografia, se não me engano, que custava 3 milhões de reais, se não me engano, né? Ele com a instalação, e não tinha dinheiro o hospital, né? Aí depois você vê a notícia de um sujeito com 57 milhões dentro de um apartamento, né? Aí você fala assim, pô, o médico lá, o diretor do hospital, estava pedindo 3 milhões, que parece muito dinheiro, né? E é para mim, mas ele está pedindo 3 milhões para consertar um aparelho que salva a vida de pessoas, né? E você encontra 57 milhões na sala, né? No chão. Eu fico imaginando que se um ladrão entrasse no apartamento e encontrasse, ele nem levaria, ele não ia acreditar que era dinheiro de verdade, provavelmente, né? Então aí você assusta, aí você vê que realmente como que o dinheiro é drenado, né? Como que o dinheiro é retirado e como que pessoas que muitas vezes morrem nos hospitais ou outros lugares hospitais, né? Porque não tiveram assistência, não tiveram, né? Quem olhasse por elas, morreram por causa disso. Então acho que a corrupção ela tem um elemento fundamental, ela é um elemento fundamental para nós pensarmos e ela drena realmente a confiança das pessoas na política. E a corrupção está intimamente ligada com a mentira, né? Porque a mentira é possível. Para começar, nós estamos falando daquilo que a Hannah chama de mentira fatual, né? Porque ela fala da mentira fatual e a mentira racional, né? A mentira racional, o oposto dela é o erro, né? Quer dizer, você não vai mentir sobre uma fórmula matemática, né? Você vai lá, calcula e mostra que a pessoa está falando mentira. A mentira fatual é complicada porque os fatos são contingentes, né? Os fatos são, mas podiam ter sido, ou são de um jeito, mas podiam ser de outro jeito. Então, essa possibilidade do fato ter sido de outro jeito, ou nem ter acontecido, é que dá espaço para que você possa manipular, né, os fatos, né? E o corrupto tem que fazer isso, né? O corrupto tem que fazer parecer que o que não é, o que não é, né? Aliás, a Arnade brinca com isso, né? E talvez por isso que o mentiroso seja um homem de ação. E quem fala a verdade não é, né? Porque o mentiroso faz alguma coisa, ele perverte. Quem fala a verdade fala que o que é, o que não é, não é. Ou seja, não tem a mínima graça, não é isso? Quem fala a verdade, segundo essa autora, só tem espaço na política quando quase todos mentem. Aí, quando quase todos mentem, quem fala a verdade se torna um revolucionário. É isso? Mas não tem como você dissociar a mentira de corrupção, né? O corrupto tem que mostrar que aquilo que ele fez, na verdade, não fez ou não fez com aquela intenção, né? Então, a associação que eu faria é essa aí. Então a gente poderia concluir o seguinte: o corrupto necessariamente é um mentiroso, mas o político mentiroso necessariamente não é um corrupto, né? Sim, não necessariamente vai ser um corrupto, né? Agora, eu acredito que é mais porque por falta de oportunidade, né? Porque um mentiroso na política, com todas as chances que ele tem de se corromper, não se corromper, não é difícil, né? Se você ler, por exemplo, o livro Nobre Deputado, do juiz eleitoral Marlon Reis, né, que tem envolvido com a lei da ficha limpa e tal, ele imagina que é um deputado, ele, como juiz eleitoral, ele pegou a experiência e entrevistou vários políticos, né? Então ele imagina que ele é um deputado contando para o eleitor como se fazem as trapaças, como são feitas as trapaças políticas, particularmente do Brasil. E é assustador o livro, né? É assustador, porque você vai lendo e vai identificando, né? Ele fala que tem lugares, por exemplo, os cabos eleitorais conseguem fazer um cálculo de quantas pessoas votaram naquele candidato que eles estão apoiando. Eles sabem quantas pessoas tem naquela sessão, né? E aí fala assim, olha, tem tantas pessoas aqui, X% pelo menos tem que votar no meu candidato. E quando não vota, em algumas comunidades, as pessoas são pressionadas, então fica todo mundo com medo, sabe que o voto é secreto, mas que ele pode, na contagem, perceber que a comunidade não apoiou aquele político, então todo mundo vota, né? Quer dizer, é uma coisa assustadora, realmente ou se combate essa questão da ação, ou realmente não vamos resgatar nenhum valor para a política, né? Perfeito. Eu quero só avisar os que estão nos acompanhando, quem quiser fazer alguma pergunta, pode colocar aí nos comentários, que nós vamos, daqui a pouco, iniciar né, a resposta de algumas questões que vocês tenham. Só colocar nos comentários aí, bem embaixo aí dessa nossa transmissão. Ô, João, mas assim, parece que nós estamos fazendo uma defesa da política, da mentira, o que não é verdade, né? Não é isso, mas a análise racional da política nos mostra os componentes que estão ali. Então, nós não estamos defendendo a mentira. Então, a minha pergunta é essa, né? Se nós não estamos defendendo a mentira, existe um lugar para a verdade?
o político que todos almejam, né, honesto, verdadeiro, pai de família, e para usar a expressão, né, aquele ideal de político perfeito lá, né, politicamente correto, podia até dizer assim, mas cabe a verdade na política, ou seria algo impossível, né? Não sei se impossível é a melhor palavra, mas muito difícil, né? Nesse cenário que a gente Uhum. vive. Qual que é o lugar da verdade na vida política? Não, cabe, é verdade, não há dúvida disso. Nós já tivemos na história do Brasil, nós temos políticos que até segunda ordem, né? Você não tem como acusá-los, por exemplo, ou de corrupção ou de coisa do tipo. Talvez haja lugar para esse político que você falou aí, né? Esse político, assim, o perfeito pai de família, né? O sujeito que é 24 horas por dia bom. Não há lugar para esse político, porque não há lugar para essa pessoa na vida, eu acredito. Quer dizer, uma pessoa que seja 100% perfeita, ela não erre em nenhum momento, que ela não caia em tentação em nenhum momento, isso aí não é possível. Então, acho que a política é uma extensão, de alguma forma, da nossa vida cotidiana, né? Mas, com certeza, eu acho que em situações, por exemplo, nessa situação onde há uma espécie de descrédito mundial com relação à política, eu acho que as pessoas que conseguem falar a verdade, acima de tudo, conseguem ter uma prática coerente com o discurso, né, que elas falam, eu acho que essas pessoas ainda podem ter algum lugar, né? Eu não vou fazer um exercício de adivinhação, porque eu acho que nós estamos no meio, e quando eu falo nós e no mundo, eu estou falando do mundo mesmo. O Brasil está passando por um período também complicado, mas o mundo está passando, né? Você vê que aqueles grandes nomes da política do passado, né? Eu não sou nenhum saudosista, mas era possível você ser contra politicamente as ideias da pessoa, mas reconhecer que a pessoa tem um papel importante na política, né? Como Margaret Thatcher, como Indira Gandhi, como outras pessoas que nós tivemos aí no mundo, né? Mas você reconhece que ela tinha um lugar ali, né? Que ela representava alguma coisa. E isso desapareceu, né? Você vê cada vez mais assim uma espécie de queda de qualidade, né? Dos políticos, não é isso? Quer dizer, nessa pandemia aí, o mundo todo está vendo a forma de administrar, né, que nós temos, que os políticos têm tido com relação a ela, né? Então, eu acho que cabe sim, né? Não sei se do futuro quem vai se salvar, né, seriam esses políticos, tal como quando me perguntam se eu acho que depois da pandemia as pessoas vão se tornar melhores, vão se tornar mais críticas, vão se voltar. Eu não sei, porque nós tivemos lá a Primeira Guerra Mundial, matou assim, quase todo mundo que tinha lá. Homens praticamente, né, ficou um verdadeiro esgotamento de homens, né? Na Inglaterra eles formaram os batalhões de bairros, então várias pessoas do bairro formavam aqueles batalhões. Tem bairros que praticamente eliminaram os homens, né? Aqueles que voltaram com problemas psíquicos e tal e tal e tal. Nem tinha acabado a guerra ainda, veio a gripe espanhola, né? E levou mais um tanto, né? Há poucos anos depois, Segunda Guerra Mundial. E nós não fomos aprendendo muito assim, não, né? Nós não nos tornamos uma fina-flor, não. Então, eu tenho minhas dúvidas se realmente, depois da pandemia, em função delas, as pessoas se tornar melhores. Tomara que elas saiam melhores. Perfeito. Eu quero só lembrar, se alguém tiver perguntas, coloca aqui nos nossos comentários que a gente vai abrir para perguntas. Ô, João, parece que houve, então, um empobrecimento da política, sem saudosismo, sem ler o Uhum. passado com excesso de romantismo. Eu também gosto de falar isso com os meus alunos. A gente olha o passado, às vezes, com o romantismo exagerado. Mas a que você poderia acreditar essa sua análise de que nós podemos ter políticos piores agora, ou um empobrecimento da política? Não sei se, né, a resposta, claro que é complexa, mas você acreditaria isso a Uhum. algum fator, alguma questão especial? Olha, o Placides, o Benjamin Constant, que é um autor, não é o nosso Benjamin Constant, né? O Benjamin Constant da período da Revolução Francesa e tal, ele escreveu um texto muito fácil, que eu sempre digo para meus alunos, muito simples de ler, que é um discurso que ele fez, se não me engano, na Assembleia, que é da liberdade dos antigos comparada à liberdade dos modernos. E ele vai exatamente mostrar, né, como isso que eu falei aqui, os gregos tendo a ideia de liberdade pública, né, liberdade política, né, a liberdade é libertar-se exatamente da sua vida privada para se dedicar ao público. E os modernos, ele vai dizer, mas nós modernos não podemos ter esse ideal de liberdade, que é a liberdade pública. Por quê? Porque nós fizemos a experiência do comércio, né? Eu falei de economia, ela listou o comércio, porque era um período que o comércio estava em ascensão no Ocidente, não é isso? Ou então, nós temos o comércio, e o comércio exige de nós, né, quem está ligado diretamente a ele, ou não, tá? O comércio exige de nós um tipo de atenção, um tipo de participação e um tipo de ação que nos impede de praticar política diretamente, de exercer a política diretamente como os gregos faziam. Não só as cidades cresceram demais, né, ele vai mostrar,
mas também o trabalho ocupou o primeiro lugar na nossa vida agora, né? Quando você fala do comércio, pode falar do trabalho. Você está falando do homem burguês, né? Esse homem que com seu trabalho, né, com seu esforço pessoal, ele vai construindo a si próprio, né? Os self-made men lá dos americanos, não é isso? Então ele chama atenção. Por isso é que nós criamos esse modelo de democracia, onde nós votamos em pessoas que vão nos representar, né? É por causa disso. Nós não podemos deixar os nossos negócios, nós não podemos deixar a nossa vida privada, tá certo? Então alguém tem que nos representar na vida pública. Mas o Constant chama atenção. Ele fala assim, mas vamos tomar cuidado, isso é 1700 e pouco, hein? Mas vamos tomar cuidado. Por quê? Porque se nós ficarmos muito presos ao comércio, leia-se, ao econômico, leia-se, ao mundo da satisfação das nossas necessidades materiais, e não vigiarmos essa turma que nós colocamos lá para nos representar, eles vão ganhar um poder tão grande que haverá um momento que eles poderão representar a si mesmos. Não é isso? Nós não ouvimos Constant, Placídios. Eu acho que nós não ouvimos Constant. Nós não vigiamos corretamente, né? Isso desde a época dele estava apontando isso. Essas pessoas que colocamos para nos representar. Então, acabou que a política parlamentar ela se tornou, em muitos aspectos, né, uma espécie de defesa de grupos, né, defesa dos próprios grupos que estão lá, né, e a vinculação com a população comum, ela é uma vinculação muito pífia, né. Volto a dizer, não estou falando com isso, deve acabar com o Congresso, acabar com essas instituições, mas tem que haver um controle da população maior, né? As pessoas têm que parar com essa ideia de que eu não me interesso em política, né? Eu não me meto em política, eu só vou lá para votar e olhe lá, né? Se não para com isso, se não vigia as pessoas que estão lá, evidentemente vai criar um mundo à parte, uma lógica à parte. O próprio Estado moderno, ele foi aos poucos se autonomizando com relação à sociedade, não é isso? Ele foi constituído, de certa forma, para ser uma espécie de juiz, né, entre um jogo de interesse, porque se você tem várias pessoas lutando, né, entre si para conseguir satisfazer suas necessidades, quem vai administrar esse jogo, né? E queria ser essa figura do Estado moderno. Mas ele também foi se autonomizando, ele foi se separando, né? E foi se tornando tão forte, o conceito de razão de Estado mostra bem isso, né? Eu brinco que o conceito de razão de Estado pode ser traduzido da seguinte forma, né? O Estado conhece razões que a própria razão desconhece, não é isso? Então, muitas vezes, o Estado se coloca na posição de tomar atitudes de coisas sem prestar a mínima conta, né? Para as pessoas que estão, na verdade, dependentes dele, submetidos a ele, ou coisa do tipo. Então, duas coisas, né? Que eu coloco aí, né? A democracia representativa. Os representantes se separaram demais da população em geral, e o Estado também se tornou assim, um instrumento de poder, né, totalmente distante, muitas vezes, né, do cotidiano das pessoas. Fica aquela coisa distante. Às vezes a pessoa fala assim, como é que eu consigo informação sobre alguma coisa da política? Assim, eu acho que a política ficou uma coisa segredo, né, a política ficou uma coisa inacessível. Né? Eu não sei o que acontece lá na Câmara, eu não sei como é que foi a votação. Tá? Vai na internet. Né? Essas informações estão todas na internet, estão todas lá nos arquivos da Câmara, você acha lá sentenças de juízes, né, peça acusatória, tudo isso, quer dizer, as pessoas não sabem muitas vezes que essas informações são acessíveis, né? O problema da internet, pelo menos, é o problema seguinte, olha, nós desenvolvemos tecnologicamente muito, né, particularmente do ponto de vista da internet, mas nós não desenvolvemos, a população em geral, a capacidade de ler e de interpretar, né, o que se passa na internet, né? Então, há um descompasso entre uma coisa e outra. Que é a educação, né? Que é a questão do processo também de não apenas saber ler, mas saber interpretar, né, João? Eu Sim, falei no início aqui... O compartilhamento de notícias, Placídios, já que nós falamos isso, esse compartilhamento, né, enlouquecido, né, onde as pessoas nem sabem direito, nem lê o que estão compartilhando, etc., tem um outro detalhe, muitas vezes a pessoa lê sim, tá? Mas ela não entende, ela acha que entendeu o que está compartilhando e não entendeu. Então, ao compartilhar, ela está trazendo um prejuízo, né? Mas ela não entendeu direito o que ela estava lendo ali, tá certo? E não nasceu na política, né? Essa ideia de você, por exemplo, das chamadas fake news, né? Produzir fatos que, na verdade, não se efetivaram, né? Ora, isso aí tem eu vi uma vez o jornalista Caco Barcelos mostrando como isso aí já era usado muito, por exemplo, para pessoas alavancarem carreiras de artistas, né? Você vai lá e compra compartilhamentos, né, para poder, compra os likes, né, para poder falar assim, não, fulano tem muita gente seguindo e tal, e o cara não tinha aquilo tudo, né? Agora, foi transposto para a política e hoje em dia não dá para separar, né, a internet da experiência política. Tem gente que não entendeu isso ainda não, mas assim, quem sabe vai entender no futuro. Tomara.
Eu estou querendo que, para a gente pensar um pouquinho, nós falamos no início em um discurso também que siga de algum farol para as pessoas. Como é que você analisaria, João, esse interesse da política? Muita gente tem interesse pela política, mas um interesse que é quase que natural. Meu pai, por exemplo, não é um estudioso da política, ele adora ver o, né, TV Senado, as pessoas, tem gente que acompanha, não é a maioria da população. Esse interesse estaria em Uhum. alguma. Você identifica esse interesse em alguma característica especial nossa, humana, de acompanhar, né? E de seguir a política que existe em alguns quase que naturalmente, né? Uhum. Você percebe isso? Olha, eu não sei o caso do seu pai, mas alguns casos que eu conheço de pessoas que gostam de assistir TV Câmara, TV e tal, e eu pude conversar com essas pessoas sobre política, me pareceu muito que ali a pessoa não está, na verdade, a pessoa não tem o sentimento de que ela está acompanhando a situação política do país, mas sim uma espécie de grande teatro, entendeu? Big De grande Brother. teatro, exatamente, de grande encenação, é um reality show, mais ou menos assim. Então, o sujeito gosta de ver as discussões parlamentares, um parlamentar agredindo o outro, né? Ou o cara gosta de ver aqueles votos pomposos dos juízes do Supremo Tribunal Federal, né? Então, o cara acha bonito, que ele não está entendendo uma palavra do que ele está falando. Então, eu já vi situações desse tipo, né? Uma espécie de espetacularização da política e as pessoas acabam indo atrás disso aí. Eu não necessariamente eu vejo nisso aí um interesse pela política, certo? É mais esse espetáculo mesmo, né? Aliás, falando de espetáculo, a política cada vez mais se tornou um espetáculo mesmo, né? Só você ver o papel aí dos marqueteiros políticos, né? Quer dizer, o político se tornou uma espécie ao invés de ser alguém que brota mesmo ali dos interesses, das demandas da sociedade, ele se tornou uma espécie de mercadoria que pode ser produzida, né? Então, os marqueteiros fazem milagre, né? Fazem o cara falar de um certo jeito, ou a mulher falar de um certo jeito, aconselha o tipo de roupa que você vai vestir, dependendo se você quer impressionar, né? O tipo de assunto que você vai falar, quer dizer, às vezes a pessoa é totalmente oca politicamente, né? Mas ela tem um conjunto de pessoas que a produzem, né? A associação entre a técnica e a política, né? Isso já era feito no nível da administração do executivo, né? Chamada tecnocracia, né? Mas isso foi agora praticamente para todos os níveis, né? Qualquer um vira política, no sentido se ele encontra um bom marqueteiro, um bom produtor, né? Da imagem dele, da figura dele, né? Perfeito. Isso aí daria para nós uma outra conversa de horas, que é o marketing na política. Muito, muito bom, João. Interessante. Tem muitas perguntas aí. Uhum. Nós vamos começar com algumas perguntas para a gente dar um pouco de voz a esse tema tão, tão pertinente que é a questão da política. O Denis, que está nos ajudando aqui, ele pode colocar alguma pergunta aí para a gente já? Nós já temos uma pergunta aí do Uhum. Silvio Campos. Então, o Silvio pergunta assim, ó, a corrupção acompanha a humanidade desde a sua criação? É uma pergunta. Podemos imaginar em uma época ou local, quando ou onde não tenha existido corrupção? Bom, eu não conheço, eu não consigo imaginar, mas está dentro daquilo que eu falei, né? A questão não é tornar as pessoas puras moralmente. A questão é ter condições de controlar as pessoas o suficiente para que elas não ultrapassem certos limites, né, que são suportáveis, né? E não querer pessoas absolutamente puras no mundo político. Aliás, toda vez que as pessoas quiserem algum tipo de pureza na esfera política, toda vez que as pessoas quiserem uma espécie de sociedade transparente a si mesmo, né, as pessoas se deram mal e criaram regimes totalitários e coisas do tipo, né? Não existe isso. A política é feita por seres humanos. Os seres humanos são seres falíveis, né? Os seres humanos são seres de desejo. Então, não tem como mudar isso. Agora, tem estruturas que você pode fazer. Você pensando, por exemplo, ao passagem de Spinoza, também do Tratado Político, ele vai mostrar, partindo do princípio que os seres humanos não são nem absolutamente bons, nem absolutamente maus, eles podem cair para os dois lados, como é que a gente constrói as instituições? A gente tem que construir as instituições de tal forma que mesmo as pessoas perversas, corruptas, que possam efetivamente entrar nelas, que a gente não consiga evitar que elas entrem, tá certo? Muitas vezes você descobre a faceta da pessoa depois que ela já entrou num certo lugar, não é isso? Mas mesmo essas pessoas, diante das regras, diante da capacidade de punir as pessoas que erram, etc., da instituição, mesmo essas pessoas, no trabalho delas, elas não pisam na bola. Porque elas sabem, se pisarem, a punição virá a galope. A certeza da impunidade, por exemplo, é um fator assim de crescimento da corrupção. Você faz e sabe que você não vai fazer. Agora, se você souber que a punição virá, e virá mesmo, né? Aí, porque você querer fazer uma universidade só de pessoas perfeitas, a universidade é uma mistura de pessoas que vêm de todos os lugares, né? Você querer criar uma polícia perfeita, só de não tem jeito.
Agora, tem que ter regras, e as regras têm que funcionar. Essa relação da ética e da política, a gente poderia falar, as pessoas agem eticamente talvez por duas questões, ou porque acreditam naquele valor, ou porque têm medo da punição, né? Talvez criar bons mecanismos de controle. Vamos para outra pergunta, Sim. então. Pode ser deles, Diego Andrade. Diego vai dizer, mas as redes sociais podem minimizar a distância entre cidadãos, políticos e políticas? Com certeza, né? Com certeza, dentro daquela perspectiva que eu falei, que se você faz um uso político das redes sociais, né? Se você consegue ver o potencial que elas têm, né, de unir as pessoas, de estabelecer ações, de combinar ações políticas, isso tem sido feito, né? Eu acredito que sim, que elas podem fazer diminuir essa distância. E não tem como, né? Eu acho que não dá para falar mais no mundo sem essas redes sociais. Seria mais ou menos voltar ao mundo antes da internet, ou coisa do tipo. São elementos que vieram para ficar, eu acredito, tá? Ou nós nos apropriamos deles e sabemos usá-los devidamente, ou nós vamos ser engolidos, tragados por eles. Isso aí é um fato. Certo. Aprofundando a pergunta do Diego, João, quer dizer, esse ambiente agora que nós vivemos, né, de confinamento, então o mundo migrou para o virtual, que é uma ferramenta, né, a tecnologia é uma ferramenta. Você analisa, do ponto de vista político, você acha que isso aumenta, vamos dizer, a má política? Ou isso é indiferente de acordo com o tempo, sempre vai existir? Você vê nesses instrumentos, nesse distanciamento, a gente não vê povo na rua, né, manifestações. Então, você acha que essa migração que fizemos para o virtual, quase que forçada, quais seriam as implicações políticas ou para a ação política dessa mudança? Não, eu não vejo algo como algo negativo, não. Eu acho assim, muitas ações políticas no Brasil e pelo mundo afora têm sido convocadas, por exemplo, nas redes sociais, né? Digamos assim, muito voltar atrás de políticos, seja do executivo, seja do legislativo, tem acontecido por pressão nas redes sociais, né? Eu acho que as redes sociais são um instrumento, e como qualquer instrumento, elas podem ser usadas positivamente ou negativamente. Então, eu não creio que o espaço virtual nos atrapalhe. A realidade virtual é uma realidade, né? Eu nem gosto desse nome, realidade virtual, né? Fica parecendo que é uma realidade que quer ser realidade, mas ela ainda não é. E ela é uma realidade, né? Ela tem um valor em si mesmo, né? E também acho que ela não vai voltar atrás, ela vai cada vez se sofisticar mais. Talvez nesse momento, por exemplo, nós estamos em dia de pandemia, onde nós estamos usando as redes sociais para trabalhar, para se comunicar com os amigos, etc., essa sim, eu acho que talvez a gente possa sair fazendo uma apropriação bastante interessante das redes sociais. Elas vão deixar de ser, para muita gente, algo periférico e tal. Fatalmente, ao voltarmos para o chamado normal, né, certas reuniões serão feitas agora só a partir das redes sociais, você não vai precisar deslocar as pessoas e tal e tal. Então, eu acho que isso aí vai ficar e é positivo, inclusive para a vida política, né? Mas veja, o Congresso está continuando a funcionar, né, por causa da possibilidade do pessoal conversar, né, através das ferramentas aí das redes sociais. O Supremo Tribunal Federal continua funcionando. Eu fico imaginando alguns anos atrás, quando a gente não tinha esses instrumentos, como é que seria para você fazer com que essas instituições continuassem de alguma forma a funcionar, né? Seria alguma coisa complicada, né? Com certeza. E a gente escuta muito pressões também, quer dizer, lotou a caixa de e-mail de tal político, talvez essa pressão popular ou essa mobilização de resistência, ela se dá agora nas redes sociais, né, de outro modo. Vamos para mais uma pergunta. Claro. E não, só um minutinho, e não adianta chorar, né, Placide? Não adianta chorar. O pessoal fala, não, o pessoal está partilhando fake news, o pessoal está derrubando o político tal, inventando coisas dele. Ó, você tem que se apropriar também da rede social e lutar contra isso. Não é ficar de fora chorando, não, porque isso não vai resolver nada. Né? Exatamente. Vamos para outra questão. Ronaldo Oliveira. Professor João, o senhor acha que existe alguma verdade na política de hoje? Ora, existem verdades. Eu falei sobre isso aqui de alguma forma, né? Porque existem políticos, né? Não vou citar aqui para não parecer que estou fazendo propaganda de alguém, né? Mas existem políticos nos quais a gente pode confiar. A gente pega a história da pessoa, não é isso? A gente pega as propostas que a pessoa faz e checa, verifica em que medida essa pessoa responde a essas propostas que faz, ao passado que ele tem, né? Isso existe sim. Eu acho que a verdade não foi expulsa do político. O que
talvez não tenha mais espaço na política, é aquela verdade absoluta, metafísica, etc. Aquela verdade ali, eu acho que ela dançou, né? Porque primeiro, ela perdeu espaço no próprio mundo cotidiano, né? Ela foi se diluindo nesse mundo cotidiano. Ela pode até existir, mas numa esfera, digamos assim, transcendente, numa esfera da sua relação, por exemplo, com o absoluto, etc. Mas para a administração da vida cotidiana, realmente, eu acho que ela não tem mais um espaço tão garantido assim, né? Perfeito. Tem mais uma questão? Vamos lá, Ágata, Cris. Professor João, o senhor acha que a partir do momento que a sociedade começar a gerir seus pontos ruins, ou seja, não apenas jogar para debaixo do tapete, a realidade na política pode mudar? Com certeza, Agatha, com certeza, sabe? Eu acho que primeiro nós temos que assumir isso que eu falei, né? Nós temos que assumir que somos pessoas falíveis, né? E quando condenamos lá o erro dos outros, esses erros também nós podemos cair neles, né? Quantas pessoas aí não entraram para a experiência política? Eu conheci algumas dessas pessoas com ideais, né? Cheio de ideais, cheio de coisas interessantes, mas se deixou levar pelo sistema, se deixaram levar pelo sistema, né? E acabaram fazendo besteira. Pessoas assim, ainda mais, né, da sua maior confiança, né, que você pensava que elas nunca iam se meter naquilo. Olha, eu acho que quando você encara aquilo de negativo que tem na sociedade, quando você encara, por exemplo, o Brasil, quando nós encaramos que o Brasil tem uma tradição autoritária que vende muito, quando nós pararmos com essa ideia de que aqui tudo é samba, suor e ouriço, né, de que nós somos, assim, necessariamente o povo mais acolhedor do mundo, etc., quando nós encararmos que nós somos seres como quaisquer seres humanos, com os dramas e os problemas de outros seres humanos, talvez a gente comece também a repensar a sociedade brasileira sobre outro aspecto, sobre outro ângulo, né? Perfeito. A próxima pergunta deles. Boa participação das pessoas aqui, o debate político. Ronaldo Oliveira. Quem os senhores acham que são os responsáveis por essa falta de interesse em vigiar os nossos políticos? Lembrando que nossa cultura sempre foi de reprimir a liberdade do povo em vários sentidos. Uhum, com certeza. Bom, eu atribuo a isso que o Constant falou, que eu vejo com muita força, né? A satisfação das nossas necessidades materiais, ou seja, a esfera do econômico, ela praticamente ocupa todas as nossas preocupações, ocupa toda a nossa experiência. Nós temos visto isso aí na época da pandemia mesmo, essa discussão. Afinal de contas, é economia ou é vida? Economia ou é vida? Ora, essa discussão não deveria existir simplesmente, né? A economia deveria estar a serviço da vida, deveria estar submetida à vida. E qualquer tipo de articulação das duas teria partir desse princípio, né? Na verdade, a vida está a serviço da economia, tá certo? E isso há muito tempo. Então, enquanto a vida estiver a serviço da economia, enquanto a vida estiver a serviço dessa coisa abstrata chamada mercado, enquanto nós não repensarmos isso, e acima de tudo, enquanto nós não assumirmos que o mercado, que a economia moderna é uma invenção humana, né, não são elementos eternos, portanto, se foram construídos, podem ser também modificados, não é isso? Enquanto nós não percebemos isso, nós vamos ficar submetidos a essas estruturas que parecem invisíveis, né? Eu tenho estudado muito sobre a economia moderna, sobre neoliberalismo, outras coisas que tais, e é assustador, né? Você vê, a gente fala de corrupção e tal, mas tem um livro que chama Capitalismo Criminoso, o autor eu não vou lembrar aqui, você lendo o livro, o cara fez uma pesquisa profunda no sistema financeiro internacional, do ponto de vista do livro, assim, pode existir pessoas que ganham o dinheiro honestamente, mas dinheiro honesto não existe no mundo, não. Ele mostra as tramóias dos bancos, os bancos fazendo lavagem de dinheiro para grandes traficantes, os bancos são punidos, fazem acordos com os judiciais, pagam a grana violenta, ficam um tempo, como se diz, na moita, daqui a pouco eles estão de novo fazendo a mesma coisa. Ele cita grandes bancos com documentos e tudo mais lá. Então, ele é o cara que faz o prefácio, foi um agente da CIA, e trabalhou infiltrado como contador do Pablo Escobar. Então, assim, você viu como funcionou. Vê algumas séries aí que tem passado na televisão sobre narcotráfico e tal. É um dinheiro que o dinheiro do crime se misturou ao dinheiro que deveria ser um dinheiro limpo, de tal forma que separar as duas coisas é complicado. Perfeito. Vamos para a próxima questão. Quem que é? Vamos ver aqui. The Gamer. Visando a situação atual do Brasil, o que vocês acham da tripartição dos poderes e o pseudo-federalismo brasileiro? Uma questão mais específica aqui, João, né? Seria uma questão até mais para si, né?
Seria uma questão até mais para ciência política, né, do que para filosofia política, né? Mas também dá para a gente tentar equacionar aqui alguma coisa. Bom, eu não tenho problema com relação à tripartição dos poderes, desde que a chamada interdependência deles funcione efetivamente, né? Então não tem nada contra. Agora, o federalismo do Brasil, eu acho que é alguma coisa que vale a pena discutir, principalmente quando se fala em reforma tributária, né? Porque o governo federal atrai todos os recursos, praticamente, quer dizer, a maioria dos impostos indo para o governo federal, os estados têm pouca margem de manobra, né? É o que está acontecendo agora nessa pandemia. Os estados já estavam quebrados, muitos deles. O município também. Então, se não tiver uma intervenção forte do governo federal, você não tem condições de gerir, né, a partir de um certo momento, né, uma luta contra a pandemia. Então, teria de repensar essa divisão, né, do bolo, diríamos assim, pelos estados e pelos municípios. Tem que ser repensado mesmo. Perfeito. Mais uma pergunta? Gabriel, mas o que dizer até das pessoas que sabem que a punição virá e, mesmo assim, agem conforme seus interesses? Chilindró. Né, ué? Aí não tem jeito, né? Porque se a pessoa pisou na bola, ela sabe que tem a regra, ela sabe que tem instituições que funcionem, né, caso elas funcionem, né? E ela continua com o intento dela, não tem outro jeito, né? A pessoa tem que ser punida. Embora, no caso da corrupção, eu me questiono, né? Até que ponto, né, o encarceramento seja a melhor solução. Aliás, o encarceramento tem se mostrado que não é a solução para muitos crimes que tem por aí, né? Eu acho que é investir no dinheiro, no bolso da pessoa, não é isso? A pessoa tem que ressarcir aquilo, tem que pagar multa sobre aquilo, mas aquilo tem que ser cobrado mesmo, né? Colocar o cara na cadeia lá, eu acho que as pessoas batem palma, ficam felizes, né? A pessoa foi presa e tal, mas eu não sei se a corrupção, se essa é a melhor forma de punir a corrupção, não. Eu acho que o bolso é a melhor forma. O que você está falando é que aquele que quer praticar a corrupção faz uma conta, né? Se vale a pena. E um risco talvez calculado. E se eu for pego, vale a pena? É o que você está dizendo. Pode ser, vale a pena a corrupção. Então talvez a corrupção tenha que valer cada vez menos a pena, porque tem países que né, punem com a morte, embora é uma outra discussão aí, né? O uso da pena de morte como coerção. Mas tem que valer a pena o cara né, cometer a corrupção. O sujeito preso, um certo político brasileiro do passado preso, estava recebendo R$200 mil por semana, então assim, foi um investimento, né? Perfeito. Vamos para mais uma pergunta, e a gente já vai caminhando para o encerramento. A Agatha tem outra pergunta. O senhor acha que a partir do momento que a sociedade começar a gerir seus pontos ruins... Eu já tinha colocado essa. Essa já foi, né? Perfeito. Não, essa já foi. João, tem um lema famoso, né? Essa pergunta da Agatha nós já respondeu. Raquel Santos, perfeito. Se for a Raquel que nós pensamos, professor, a pandemia nos expôs a todo tipo de situação limite. Será que o humano não vai cair na realidade? Não haverá nenhuma reflexão reformadora do humano? Você já começou a falar isso aqui no início, mas o que você acha, João? Olha, eu acho que essas reflexões, pelo menos do ponto de vista da filosofia, elas já estão acontecendo, né? Tem aí um debate, vários filósofos estão participando dele, até o Agamben foi muito criticado pelas posturas dele lá, negacionistas com relação à pandemia lá no início, o Zizek tem participado desse debate, então tem tido um texto muito interessante, aquele coreano lá, o Bill, nunca lembro o nome dele, né? Escreveu na Sociedade do Cansaço, né? Enfim, tem uma série de autores que têm trabalhado e tem algumas contribuições muito interessantes, nem todas, mas o debate está posto, né? Agora, pós-pandemia, o meu receio é que as pessoas têm uma memória muito curta, né? Se você pensar o que a Primeira Guerra fez, já que a gente tocou na Primeira Guerra aqui, o que a Primeira Guerra fez, tá? E as pessoas permitirem, de alguma forma, que uma Segunda Guerra viesse, né? A ponto de que o Benjamin tem um texto que ele escreve, tá? Bem antes da Segunda Guerra Mundial, né? Ele termina o texto falando assim, e da guerra que está por vir. Quer dizer, ele já estava tomando como alguma coisa, o Walter Benjamin, como alguma coisa líquida e certa essa guerra, né? Que as pessoas não se armaram, não se articularam, né? Para impedir que aquilo acontecesse, né? Então, é por isso que eu tenho dúvidas quanto à possibilidade disso. Mas eu acho que pode vir sim, Raquel. Eu acho que tudo pode vir do futuro, né? Hegel falava que a filosofia não faz profecias, né? A gente faz especulações. Do ponto de vista da filosofia, nós estamos vendo as pessoas se mexendo, as pessoas tentando pensar. Christian Dunker, né, o psicanalista lá de São Paulo, o Vladimir Safatli, né, para citar brasileiros aqui que estão pensando isso também. Agora,
O humano vai mudar? Não sei. De alguma forma, o humano já está mudando. Já se fala do conceito de pós-humano, né? Mas aí já é uma outra ideia, né? A ideia do ser humano que vai cada vez mais substituindo, né, parte do seu corpo por próteses e pode chegar a um limite, né, muito grande. Mas vai mudar o conceito de humano. Agora, de um ponto de vista moral, provavelmente dito, que eu não tenho muita certeza. Eu espero que sim, né? Perfeito. Vamos para Só um uma detalhe, última coisa. um detalhe, Placides. O sofrimento, às vezes, é pouco para as pessoas, né, repensarem a sua própria vida. Quando elas estão dentro do sofrimento, eu noto uma coisa ruim, né? Depois dos 100 mil, parece que foi diluído um pouco a questão da pandemia. As pessoas estão voltando ao normal, então, sabe? É mais ou menos aquela ideia assim, não, matou 100 mil. Ninguém perto de mim que morreu, né? Eu não morri, não peguei a doença. Então, vamos voltar à nossa vida normal. É mais ou menos o medo disso que eu tenho, tá? Alguns dizem que a gente sofreu um pouco o luto antes, né, com a Itália, né, e a memória nossa, além de ser curta, É, como você disse, todo esse mecanismo. Então, exatamente. só lembrando que o link para a CG está aqui, né? Quem quiser se inscrever para a CG, o link está colocado aí, né? Depois, quando a biblioteca, quando a secretaria do Instituto, né, voltar a funcionar presencialmente, a gente vai ter os certificados. E mais uma última pergunta, vamos pedir para o Denis. Placide, só um detalhe, hein? Eu não sou um pessimista, né? Também não sou um otimista, eu não digo que o otimista é, antes de tudo, mal informado, né? Mas eu só acho que a gente deve ter um pouco de cuidado, de prudência, né? Nunca é demais. Concordo. Letícia Souza, a mentira aceitável politicamente, se usada pelas instâncias de controle, não levaria a um círculo vicioso sem fim? Como resolver se essas instâncias muitas vezes não estão sujeitas ao controle do voto? Perfeito. Eu acho que esse é um problema sim, Letícia, tá? Por isso que eu disse, ou a sociedade civil se organiza, ou a sociedade civil começa a pressionar mais, né? Os políticos começam a tomar, né, digamos assim, o seu destino nas suas mãos, a não confiar tanto apenas nas instituições, né? A perceber que as instituições têm que ser de alguma forma, têm que receber algum tipo de controle. É muito difícil mudar, porque as pessoas que estão à frente das instituições começam a legislar em causa própria, não é isso? Isso é uma questão séria. Por exemplo, nós temos aqui no judiciário brasileiro, o controle que a população tem sobre o judiciário é nenhum. Né? Nós ainda temos controle sobre o legislativo, nós votamos as pessoas, né? Nós temos sobre o executivo algum controle, nós votamos o executivo, o judiciário nenhum, né? Então isso é um problema que a gente tem que discutir no futuro, né? Você tem que começar a discutir agora, no futuro. Perfeito. João, eu queria uma última fala sua. Você falou que não é um pessimista, né? Eu te conheço, sei que você não é, mas assim, que, né, que receita, né? Não sei se existe uma receita, mas vamos pensar que critérios, né? O que você diria da importância da participação política e critérios de escolha, de participação. Você já deu para nós algumas dicas, mas como síntese para a gente pensar nesse nosso diálogo, e até como uma palavra de esperança e de incentivo, o que você diria da importância e como, né, melhorar e incrementar a nossa participação política? Que mecanismos, leituras eventuais que você queira citar? Eu diria o seguinte, algo que eu falei também, né, durante a nosso encontro aqui, mas eu diria que um acesso qualificado à informação é fundamental. E como a gente sabe que a educação no Brasil, há muito tempo, ela vai de mal a pior, não sei nem se um dia teve muito melhor, né? Eu acho que as pessoas têm que aprender também esse processo de autoeducação, né? As pessoas têm que saber, e você consegue fazer isso, você consegue se informar sobre isso, né? Como elas vão se informar, como elas vão aprender a decodificar, a ler as informações que elas recebem, né? Para poder traduzir isso em ações, em decisões, etc. Eu acho que sem essa capacidade de decodificar as informações que nós recebemos, seja através da televisão, seja através da internet, seja quando nós vemos um político falando, eu acho que sem isso nós não vamos conseguir, digamos assim, desfazer essa teia do universo político, ela vai ficar sempre como alguma coisa distante para nós, né? Não é à toa que o medo da informação é um medo que os políticos têm, né? O medo da informação, né? Verdade, a informação que liberta, a informação que nos faz mais conscientes. Perfeito, João. Acho que nós tivemos um momento muito produtivo, uma conversa muito agradável. Eu quero te agradecer muito por estrear essa nossa série, certo? Agradeço muito a sua participação. Gostaria de lembrar que Diálogos Pertinentes será uma série de conversas entre nós, professores do departamento, sobre temas filosóficos, e nós teremos, durante todo o semestre, acontecendo
geralmente dois encontros por mês, vários temas bem interessantes para a gente conversar e pensar questões filosóficas e pensar a filosofia como realmente presente e nos ajudando também a viver, a pensar e a viver melhor. Quero agradecer muito você, João, agradeço o Denis, agradeço o Departamento de Filosofia pelo apoio e nós vamos encerrar nossa conversa agora. Muito obrigado pelas participações, muito obrigado a Eu vocês que que estiveram. agradeço. Um abraço, até mais. Um abraço. Agradeço você e a todos que nos assistiram aí.